Quem é Jesus? Ou quem foi Jesus? Essa é uma pergunta importante a gente fazer nesse segundo artigo do Credo Apostólico, que fala sobre a vida de Jesus. Um profeta, alguém iluminado, alguém importante. Na verdade, o próprio Jesus ficou curioso em saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Perguntou para os discípulos, isso é registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Alguns, disse os discípulos, que você é João Batista, ou Jeremias, ou Elias, algum dos profetas, ou uma pessoa importante. Mas como confissão de fé, Pedro ele se coloca e diz assim: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É interessante que se a gente fizesse essa mesma pergunta para nós hoje, a gente talvez teria respostas muito parecidas. Uma pessoa muito importante, talvez alguém iluminado, o maior profeta, o médico, o maior psicólogo que já existiu, a pessoa mais importante que pisou na Terra. De fato, Jesus é alguém sem precedentes. E quem sabe você vai ouvir também, olha, eu nunca ouvi falar sobre Jesus. Pedro, sem querer, nos ensina questões muito importantes a respeito de Jesus. Que Jesus é Deus, é o Messias. Outros também testemunharam. Por exemplo, o Evangelho de João fala que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra da vida, a palavra pelo qual todas as coisas foram feitas e que tudo existiu, como a gente refletiu no primeiro artigo do Credo. Ou seja, Jesus não apenas é o fundador de uma religião, mas Ele, por meio dEle, pelo nome dEle, nós somos salvos. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Deus. Ou seja, no primeiro artigo, a gente refletiu que Deus ele é o Criador de todas as coisas por meio da palavra. Agora a gente entende, a gente conhece que palavra é essa, quem é Jesus. E o nome Jesus Cristo é importante e vale a gente meditar. Jesus, como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, lá na metade do capítulo, quando o anjo ele fala com Maria, aparece em um sonho, dizendo que o filho que ela estava carregando receberia o nome de Jesus, porque ele iria salvar as pessoas dos seus pecados. E é por isso que então que a gente tem o nome Jesus como Salvador. Ele vem salvar as pessoas dos seus pecados. Mas Jesus também recebe um outro título, um outro nome, Cristo, que significa ungido. No Antigo Testamento, Messias. Messias e Cristo é a mesma palavra, e ambas significam ungido. No Antigo Testamento, os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos, separados por uma função específica. No Novo Testamento diz que Cristo ele é ungido, Jesus é ungido para a função de ser profeta, sacerdote e rei. Sobre isso a gente vai falar no próximo vídeo, mas só para adiantar um pouquinho aquilo que a gente vai refletir. Então, Deus revela a respeito de quem é Jesus. Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e homem. É isso que Lutero, no Catecismo Menor, ele coloca nessa explicação do segundo artigo. Ele diz que creio que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade. Creio que Jesus é verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. A gente teria inúmeros textos que vão refletir tanto a divindade de Jesus, imutável, onisciente, com nomes divinos, como também que ele é verdadeiramente homem, que o próprio nascimento reflete isso. Ele tinha corpo como cada um de nós, ele sentiu fome, frio, tristeza, entre vários outros aspectos que refletem a humanidade de Jesus, mas com uma diferença muito significativa: ele não pecou. Talvez você conheça o nome de Jesus, mas não o reconheça como seu Salvador. Se essa for a sua situação, não se desespere. Ele é paciente e deseja te conhecer. Mesmo você não conhecendo Jesus, que as Escrituras ensinam, refletem por meio da sua palavra, eu tenho certeza que Jesus te conhece perfeitamente, profundamente, da maneira como você é. E uma coisa eu posso dizer: eu e você, nós somos importantes para Deus. Somos importantes para Ele, porque ao ponto dele enviar seu único Filho para ser o nosso Salvador, para nos resgatar, para nos trazer vida eterna. Quem é Jesus? A palavra de Deus nos ensina e afirma que Jesus é o meu e é o seu Senhor e Salvador. Jesus é o meu e é o seu
Deus. Então, para finalizar e refletir, algumas perguntas. O que significa que nós somos resgatados por Jesus? Jesus vem para nos trazer perdão, nos dar perdão. Como é que isso reflete no relacionamento, então, que nós temos agora com Deus? Por que é importante expressar que Jesus é verdadeiro Deus? O que isso pode trazer para nós? E o que é importante a gente refletir que Jesus é verdadeiro homem? Agora que a gente faz parte, que a gente foi acolhido e recebido por Cristo na sua palavra, como é que isso afeta a nossa vida agora, nossas decisões, as prioridades, a maneira como a gente vive? E por que a palavra de Deus é chamada de viva e permanente? Como ela pode sustentar e preservar a nossa vida e fé? De que maneira a palavra de Deus, Jesus Cristo, sustenta e preserva a nossa vida? Essas são algumas perguntas para que a gente possa entrar nessa lição ou pensar um pouco mais sobre o segundo artigo do Credo Apostólico.